Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo São Lucas. Diz a minha Bíblia, o Santo Evangelho segundo Lucas, o capítulo de número 4, e nós vamos ler dois versículos, que é o versículo 18 e o versículo de número 19. Glória a Jesus. Só preciso um pouquinho de retorno para mim. Só para mim aqui, retorno. Glória a Jesus. Graças a Deus. Um pouquinho mais. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, versículos de número 18 e 19, para uma rápida reflexão da palavra de Deus, enquanto os irmãos estão buscando para lermos juntos. Louva a Deus pela vida dos nossos irmãos e irmãs, que estamos juntos hoje, neste culto de oração, estudo da palavra de Deus, terça-feira do crente, movido pela palavra. Minha alegria poder estarmos juntos com nossos companheiros de diretoria, conselhos, obreiros, líderes, os nossos músicos que estão aqui sempre conosco. Hoje estava escalada a nossa orquestra, mas devido a uma maioria que viajou, aproveitou o feriado, inclusive os maestros, aí nós dispensamos, vamos deixar para outra oportunidade para escalar de novo a orquestra, né? Deus abençoe os nossos irmãos que estão a trabalho, os guardiões dos portais da casa do Senhor, os nossos irmãos de som, telão, transmissão, higienização, os companheiros que estão aí nos auxiliando. Deus abençoe ricamente nossos pastores, que o Senhor Deus possa abençoar a cada um nesta noite, e que as bênçãos do Senhor que está sendo derramadas sobre nós, cada um de nós, sejamos alvos dessas bênçãos. Lucas, capítulo de número 4, glória a Jesus. Eu não sei se o meu retorno desligou. O meu retorno, não é para a igreja, só o retorno, tá? Na igreja está bom. Só retorno. Agora sim, graças a Deus. Obrigado, querido. Eu pode até tirar um pouquinho se quiser. Graças a Deus. Graças a Deus. Vocês são bênção, viu? Vocês são especiais. Obrigado, meu querido. Deus abençoe. Diz assim a palavra de Deus: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Vamos fazer uma leitura junto? Eu vou ler e os irmãos repitam após mim. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Quantos podem glorificar a Deus por esta palavra? Tome assento, por gentileza, meus amados irmãos. Glória a Jesus, glória a Jesus. Meus irmãos, nós queremos nesta oportunidade, e eu disse aos irmãos que este mês de fevereiro, nós estamos usando, nas terças-feiras, um estudo sobre evangelização, sobre evangelizar. Mês de janeiro nós usamos
às terças-feiras para a EBD, para a revista da Escola Bíblica Dominical, devido ao recesso. E depois nós passamos a compartilhar com os irmãos o tema deste ano, o propósito do ano de 2023, que é o ano da evangelização. E hoje nós queremos compartilhar com os irmãos e convidá-los para juntos nós reflexionar a palavra de Deus, enquanto eu estou aqui compartilhando, mas também ao mesmo tempo relembrando com os irmãos aquilo que os irmãos já têm no coração, já sabem, aquilo que os pregadores já pregam, já pregaram, e tem essa essência de ser compartilhador da palavra de Deus, pois assim o Senhor o chamou, tanto os nossos irmãos como as nossas irmãs. Mas este culto é um culto onde nós paramos um pouquinho para reflexionarmos, para refletir, para pensar, para compartilhar textos sagrados e principalmente temas em que nós estamos vivendo. E o Evangelho de Lucas, que é um dos evangelhos sinóticos da Bíblia, junto com Mateus e Marcos. Mateus considerado o evangelho do reino, o evangelho do rei. Marcos, que é considerado o evangelho do servo vencedor. E Lucas, que é considerado o evangelho do Filho do Homem. Nós lemos o texto neste livro, que tem o nome do seu próprio escritor, e nós já usamos ele na ceia, quando nós falamos o terceiro requisito de um evangelizador. E eu disse aos irmãos que esta escrita, ela tem um significado, ela tem um destino. E está registrado lá no primeiro capítulo, no versículo de número 3, quando ele se dirige a Teófilo, e ele diz assim: pareceu-me bem a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelentíssimo Teófilo, pelo seu pedido, pela sua ordem. Claro, ele deixa aqui bem claro, que já me informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Os conhecedores de história, e eu estou aqui no meio de tantos, sabem muito bem que Teófilo era uma autoridade da época. E segundo os historiadores, uma grande autoridade. E ele se converteu. E vamos dizer assim que Lucas era tipo um discipulador de Teófilo. E os historiadores dizem que Teófilo era aquele que fazia muitas perguntas, eles queriam saber a respeito de Jesus, da vida de Jesus, ele queria ter conhecimento a respeito de Jesus. Então, Lucas resolveu, ele diz aqui, pareceu-me bem, pareceu-me conveniente eu escrever a ti, embora já conversamos, fizemos um tratado minuciosamente, tintim por tintim, com conhecimento, porque segundo os historiadores, como era um novo convertido,
ele pediu para ter um conhecimento da história de Jesus, mas ele queria ficar um pouquinho no anonimato. Ele queria ficar um pouco reservado devido à sua autoridade, devido à sua postura, devido às suas responsabilidades que tinha como autoridade naquela época. E Lucas entendeu isto, e ele inclusive dizendo aqui, eu vou escrever para ti, mas não te preocupa. Já as informações que você me passou, minuciosamente, desde o princípio, desde o teu pedido, não te preocupa. Eu vou te informar tudo a respeito de Jesus. E aí depois você vai ver, mais adiante, quando ele começa a escrever Atos dos Apóstolos, e aonde ele disse, olha, o tratado que fiz contigo na primeira carta, quer dizer, o Ato dos Apóstolos também era um início de escritura para Teófilo, era informação agora não só de Jesus, mas também dos apóstolos. Mas aí Teófilo já estava crente, bem crente, já não era mais algo minucioso, algo reservado. Mas o que nós queremos, irmãos, nesta oportunidade, é passar aos irmãos este quarto requisito para ser um evangelizador. E nós lemos o texto, que são palavras de Jesus, dizendo assim, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E o quarto requisito que nós queremos passar, isto é para mim e para você, para mim, que estou aqui compartilhando, para você, querido irmão, querido obreiro, querida irmã, para todos nós, é para a igreja, porque todos nós somos evangelistas, todos nós somos evangelizadores, todos nós somos chamados e incumbidos no ID de Jesus. Ministério é apenas uma responsabilidade, dom vem de Deus, é uma ferramenta que Deus nos dá, para que a gente possa usar na sua obra. Ministério que para muitos parece ser algo que traz uma certa exaltação, deixa acima de todos, não. O ministério é simplesmente uma responsabilidade a mais que temos, que Deus nos dá como liderança, ou não somente às vezes como liderança, mas também como ferramenta para fazermos a obra do Senhor nosso Deus. Obter e viver o ministério de Jesus. Quarto requisito, obter e viver o ministério de Jesus. Queridos irmãos, é importante nós pararmos um pouquinho para reflexionar sobre o que é ter e o que é viver o ministério de Jesus. Nós não estamos falando de um ministério que talvez nós estamos vendo por aí hoje. Um ministério de fama, um ministério de enriquecimento. Nós estamos vendo um ministério, e o próprio Jesus está se apresentando aqui usando as profecias de Isaías, ou a profecia de Isaías. O próprio Jesus está apresentando o seu ministério. E dentro desse contexto não é um ministério de aplauso, não é um ministério que se recebe muito elogio. Jesus está apresentando aqui o seu ministério
depois de uma grande batalha, quando ele estava sendo tentado lá no deserto, e ao mesmo tempo sendo rejeitado pelos seus contemporâneos. Então Jesus já está apresentando o porquê veio, o que tipo de ministério ele estava implantando. E este ministério não é simplesmente, irmãos, o da história. Esse é o ministério de hoje, com a mensagem da cruz. Ministério que se trabalha para mudar vidas, para que o Espírito Santo trabalhe nos corações e convence o homem do pecado e da justiça. E o reino dos céus é engrandecido pelo reino de Deus nesta terra. Lucas está relatando, nas próprias palavras de Jesus, que o início do seu ministério e o seu primeiro desafio ministerial é claramente coordenado pelo Espírito Santo de Deus. No terceiro requisito que nós falamos, um tema era ser cheio do Espírito Santo, viver em Espírito. E Jesus está aqui informando porque Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é a palavra. Mas Ele está nos deixando como exemplo aqui, relatando claramente a coordenação do Espírito Santo de Deus no seu ministério. E Ele está dizendo para mim e para você, que nós, que optamos a cumprir o ministério de Jesus, precisamos entender que a coordenação é do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Que se pregamos é pelo Espírito, que se cantamos é pelo Espírito, que se tocamos é pelo Espírito. Qualquer tipo de atividade que você faz nesta igreja, seja nos botões, seja cuidando da porta, cuidando do estacionamento, seja no salão social, seja nos departamentos, tudo isto nós temos convicção que somos coordenados pelo Espírito Santo de Deus. Senão não há sucesso, senão não há avanço, senão não há prosperidade, senão não há resultado. Sabe por que muitas vezes se trabalha e não se vê resultado? Porque o Espírito Santo de Deus está ficando para trás. O Espírito de Deus está ficando de lado. O Espírito Santo está sendo colocado porta fora. Está trabalhando na rua. Está sendo tirado fora do templo. Estamos usando todos os tipos de manobra para dizer que estamos adorando a Deus, para dizer que estamos querendo ganhar almas para o Senhor, esquecendo que é o Espírito Santo de Deus que coordena a nossa vida e o nosso ministério. E Lucas está relatando isto aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar. Jesus está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim. Nós estamos falando de quem? De Jesus. O próprio Jesus está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar. Me ungiu, está me dando autoridade, autorização, olha. Até fica um pouco meio assim, mas Jesus recebendo autorização. Ei. É o exemplo do ministério de sucesso. É o exemplo de um ministério de prosperidade, de crescimento. Um ministério de humildade. O Espírito do Senhor está me autorizando a evangelizar quem? Aos pobres. Ele está dizendo, trago boas novas para aqueles que nada têm, pobres. Estou trazendo boas novas para aqueles que são desprezados, pobres. Estou trazendo boas novas para aqueles que têm ou não têm, ou têm pouco a oferecer, pobres. Mas o Espírito Santo de Deus está dizendo para nós aqui através desta palavra, e Jesus está dizendo, se te falta capacidade no teu ministério, Jesus está dizendo, eu te dou capacidade, eu te capacito.
Se está te faltando sabedoria no teu ministério, Jesus está dizendo, eu te dou sabedoria, porque o Pai tem sabedoria e abundância para te dar. Se está te faltando esperança, apenas a visão humana, não está dando nada certo, eu prego, eu falo, eu faço, eu me dedico, parece que não está funcionando. Jesus está dizendo, eu te trago esperança para prosperidade, para crescimento, na tua vida, no teu ministério, aleluia, e no reino de Deus nesta terra. O Espírito do Senhor está sobre mim, para evangelizar os pobres, mas também está dizendo, para curar os quebrantados de coração. Latim, crepare, que significa quebrado, estalado, rachado. Isso descreve alguém sem forças, enfraquecido, abatido, quebrantado de coração. Jesus está dizendo, eu vim trazer boas novas aos sofredores. Mateus, no capítulo de número 5, versículo de número 10, diz assim, bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quem sabe alguém está aqui hoje com o coração quebrantado, quebrado, rachado, enfraquecido, abatido. Mas quem tem o ministério de Jesus, ele está dizendo, eu tenho para te dar. Aleluia. Eu tenho para te dar forças. Eu curo o coração aquebrantado. O Espírito do Senhor me autorizou, Ele está sobre mim, me ungiu, unção, autorização, autoridade, para evangelizar. Ele está dizendo, pregar liberdade aos cativos. Cativos, aqueles que são levados sem rumo, sem direção, como o vento leva uma folha seca, não tem direção, vai para todos os lados. Mas Jesus está dizendo, o meu ministério é um ministério que vem pregar, aleluia, liberdade aos cativos. Ele veio trazer rumo, ele veio trazer direção. João capítulo 14, versículo de número 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O que ele está dizendo? Eu sou o caminho, eu sou a direção. Entra por ele, que você vai ter aonde caminhar. Siga ele, que você vai ter aonde caminhar. E diz ele, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está dando um destino. Você tem um destino, e esse destino é Deus, é o Pai, é os céus. Esse é o destino daqueles que buscam o ministério de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para dar vistas aos cegos. Vistas aos cegos. Éramos cegos, mas quando encontramos Jesus, a escama da cegueira caiu, e nós passamos a ver a vergonha dos nossos pecados. E como evangelizador nós precisamos compartilhar isto, porque outrora, quando nós não conhecíamos Jesus, não tínhamos conhecido a sua palavra, muitas vezes o pecado até parecia ser algo que nos fazia mais homem, nos fazia maior, nos fazia, quem sabe, um pouquinho melhor que os amigos. E muitas vezes batíamos no peito e ainda contávamos como se fosse algo que ia nos elevar como homens ou como mulheres no meio dos amigos. Mas quando nós conhecemos Jesus, que a escama do pecado caiu, que a escama dos nossos olhos caiu, que a cegueira foi embora, nós nos envergonhamos dos nossos males, dos nossos pecados, das feridas que ferimos o coração de Deus. E hoje nós estamos aqui, aleluia, com convicção que fomos perdoados dos nossos pecados, e dizer, Jesus, aleluia, as tuas bênçãos estão sobre as nossas vidas, porque a escama já caiu dos nossos olhos, e nós temos convicção do perdão dos nossos pecados. O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pôr em liberdade os oprimidos,
alguém que estava submetido à humilhação, escravo do pecado, escravo de Satanás. Outrora éramos assim, escravo do pecado, escravo de Satanás, servos de Satanás. Não queríamos fazer, mas fazíamos. Mas o Espírito do Senhor hoje está sobre as nossas vidas. E você só consegue dizer não por pecado, não é pela tua própria força, mas você consegue dizer não por pecado, porque o Espírito Santo de Deus está na sua vida. O Espírito Santo de Deus habita em você. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar, ou Ele me ungiu para anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor. Lá em Números, professores, os senhores conhecem muito bem essa história. Os judeus, quando eles faziam um negócio, quando eles vendiam uma propriedade, por exemplo, eles tinham um ano inteiro para poder pagar. Isto eu conheci no Peru. O crediário do Peru era assim. Você pagava todos os meses, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Depois que você terminava de pagar, você lá e buscava o produto. É diferente do crediário nosso aqui, que nós levamos o produto e ficamos pagando. Lá não. E o judeu tinha esse crediário. Você vendia e você ia pagando todo ano. E quando você terminava de pagar, você se apropriava da propriedade. Mas se isto não acontecesse, se você não pagasse, se você não concluísse o pagamento durante este ano, se chamava-se o ano aceitável. Aceitável por quê? Porque o proprietário antigo, ele simplesmente ficava com a propriedade. Era dele. Não me interessa se pagou A, se pagou B, se pagou um pouco, não. Era dele, era o ano aceitável. E Jesus está dizendo, usando este termo, para dizer assim, eu vim anunciar o ano aceitável do Senhor. O que ele está dizendo? Eu vim anunciar a você que o proprietário veio ao teu resgate. Ele está dizendo assim, ó evangelistas, vocês precisam anunciar ao mundo, aos pecadores, que o proprietário está vindo ao resgate. Sabe por quê? Porque quem eles servem não pagou 1 centavo para a sua propriedade. Mas o proprietário deu a sua vida, derramou o seu sangue, morreu na cruz do Calvário. E ele vem ao resgate, e ele vem ao resgate. E ele vem dizer, você é minha propriedade. Eu comprei, eu paguei, você é minha propriedade. É isto que é o ano do evangelismo. É dizer que o proprietário está voltando e está vindo resgatar, aleluia, aquilo que é seu. Diga glória a Deus, diga glória a Deus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavras do Senhor Jesus para todos aqueles que têm o ministério de Jesus. Dentro desse texto, meus amados irmãos, Lucas está deixando bem claro a singularidade do ministério de Jesus. Ele somente não está aqui ensinando a sua autoridade, ou mostrando a sua autoridade ao exercê-la sobre os demônios, e você vai ler isto anteriormente lá na tentação de Jesus, mas também ele está mostrando aqui a sua autoridade, a sua unção, para curar e ajudar aqueles que creem no seu nome.
Em outras palavras, ele está se colocando à disposição para ungir, para dar autoridade para todos aqueles que desejam seguir o ministério de Jesus. Então, o que ele está dizendo é exatamente isto, queridos, queridas, sem exceção de maior ou de menor, sem exceção de A ou de B, esta promessa, este se colocar à disposição de Jesus para ungir, para dar autoridade, é para todos aqueles que desejam seguir o ministério de Jesus. Então isto é para mim, isto é para você. Cada vez que nós nos colocamos diante de Deus, e que Deus usa esta igreja para nos ungir, e eu disse aqui na Santa Ceia, o valor que tem uma Assembleia Geral, quando você é chamado aqui na frente, e a igreja estende as mãos para você e te unge, ela está dizendo, ela está te dando a autoridade para você desempenhar tal tarefa. Deus está vendo isto, porque Deus está usando homens, Deus está usando mulheres, Deus está usando uma igreja para ungir, para te dar autoridade, e o Espírito Santo de Deus toma liberdade no coração desta pessoa, para fazer o quê? Para fazer o bem para a obra de Deus, para fazer o bem para os céus, para ganhar almas para o reino do Senhor Jesus, porque esta tarefa não é simplesmente uma organização, ou uma mera organização. Quando você faz parte de um departamento, seja DOP, seja jovem, seja feminino, seja de música, de louvor, seja de portaria, seja do que for, esse departamento, a incumbência dele é ganhar almas para Jesus, o trabalho é ganhar almas para Jesus. Porque o evangelizar se evangeliza na atitude, se evangeliza no abraço, se evangeliza em uma palavra, se evangeliza na oração, se evangeliza num folheto, num convite. Evangelizar é isto, porque quem trabalha é o Espírito Santo, quem convence é o Espírito Santo. Portanto, não esqueça, o Espírito do Senhor te ungiu, aleluia, para a prosperidade e crescimento do reino dele nesta terra. Aleluia. Aleluia. Você está sentindo Deus aí? Deus tem visto os teus propósitos. Deus tem visto o que está no teu coração. E todas as bênçãos que são derramadas sobre a sua vida, também é propósito de Deus. Porque Deus usa conforme os seus propósitos. Deus não usa por usar. Deus não usa simplesmente por, gostei dele, achei ele bonito, achei ela bonita, gostei dela, eu vou usar. Não. As coisas de Deus, querido Joãozinho, têm propósitos. Porque as coisas de Deus têm valores. Deus não lança as suas bênçãos e os seus propósitos assim, pega quem quiser, não. Ele olha no teu olho, ele olha no teu nome, ele vê o teu coração e diz, eu quero você, eu preciso de você, eu quero te usar, eu quero te exaltar, eu quero que você cumpra um propósito que tem no meu coração. Ano de 2023, o ano do evangelismo. Evangelizomai, o evangelion. Levar boas novas, compartilhar boas novas. O primeiro requisito que nós falamos foi receber e obter o evangelho. Quem não recebe e que não obtém o evangelho na sua vida, como vai compartilhar aquilo que não tem? Não, não serve para ser um evangelizador, não serve para ser um discípulo. Primeiro tem que receber, porque o evangelho está dizendo evangelizar, está dizendo compartilhar. Então só pode compartilhar o que tem, se não tem, não tem como compartilhar. E o que se vê muito por aí, é gente
tentando compartilhar aquilo que não tem. Não receber o evangelho, mas querem compartilhar o evangelho. Querem compartilhar pelos seus propósitos próprios, humanos, pelos seus interesses próprios, querem compartilhar, mas não têm. E aí fica um evangelho seco, um evangelho que não é o evangelho da cruz, um evangelho paralelo que vem tirando lasca, se inventa tudo quanto é tipo de coisa. As igrejas, e eu falo sobre as minhas queridas Assembleias de Deus, que é o que eu conheço bem, porque sou assembleando desde que nasci, mas compartilham não com os céus, mas com o mundo. Apagam as luzes, pintam a igreja de preto, arranca os bancos do meio da igreja, altar já não existe mais. Por que isto? Porque não existe evangelho. Não existe mais evangelho na igreja. Mas graças a Deus que ainda existe a igreja do Senhor, que o evangelho predomina. Que o Espírito Santo é prioridade. Cada vez que nós sentamos aqui para ver homens e mulheres pregar nesse altar, eu digo, Senhor, muito obrigado, porque ainda o Espírito Santo é prioridade nesta igreja. Segundo, obter o caráter de Cristo. Mente de Cristo, sabedoria. Trabalha com a mente, buscar sabedoria de Cristo. Trabalhar com o que é de Cristo, com a vontade de Cristo, com os ensinamentos de Cristo. Falamos sobre o olhar de Cristo, a visão de Cristo, olhar as vidas como o olhar de Cristo. Até cheguei a usar um termo, olha para esta pessoa como se fosse Jesus que estivesse olhando. O que Jesus ia dizer? Será que ia ser como o olhar humano? Não, esse não presta. Esse já não tem mais solução. Esse aí a sociedade nem quer saber mais dele. Esse aí já aprontou com todo mundo. Esse faz o mal para todo mundo. Não, Jesus não olha assim. Jesus fica olhando e fica dizendo, é minha imagem e a minha semelhança sendo destruída por Satanás. É uma alma preciosa, eu paguei um preço caro. Precisa ser resgatado, precisa ser resgatada. Terceiro, falei no culto de Santa Ceia, receber a virtude do Espírito Santo. Virtude, aí falei sobre amor, sobre paz, sobre viver em espírito, como se fosse o fruto do Espírito. Até usei o termo fruto, como se fosse uma bergamota, que você quando toma ela, toma como se fosse uma fruta, mas quando você abre está cheio de gominhos. A virtude é a mesma coisa. Falamos em virtude do Espírito Santo, mas é cheio de gominhos. Também tem o fruto, tem paz, tem amor, tem compreensão, tem entendimento. Aleluia, aleluia. Compreende o seu irmão, entende ele, sabe o que está passando com ele. Isso é ter a virtude do Espírito Santo de Deus na vida. E viver em espírito, viver cheio do Espírito Santo. Paulo falou duas coisas interessantes, irmão, sobre esse assunto. Primeira coisa que Paulo, que me chama a atenção quando Paulo fala sobre selado no Espírito. Selo, marca, registrado, traz valor, traz confiança. E quando aceitamos Jesus como Salvador, nós somos selados no Espírito. Nós somos marcados pelo Espírito. E aonde quer que nós andamos, vai haver algo diferente. Alguém vai olhar para você e vai dizer, você tem alguma coisa diferente, sabe o que é? Você tem o carimbo de Deus na vida. O Espírito Santo te selou. Mas ser cheio do Espírito Santo também é outra coisa, que é necessário na vida do cristão. Aceitou Jesus, o Espírito de Deus está em você, aonde quer que esteja, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Só que uma das atividades do Espírito Santo é levar a nossa adoração a Deus. E o Espírito Santo é sinônimo de alegria.
Quanto mais nós nos encontramos com Deus, quanto mais nós buscamos a Deus, mais Ele quer nos trazer de Deus na nossa vida. E aí nós vamos nos enchendo, tais formas que muitas vezes nós até nos tornamos meninos. Alguns pulos, outros saltam, outro cai no chão, devido ao estar cheio de alegria do Espírito Santo. Cheio de alegria do Espírito Santo. Aí a Bíblia diz assim: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Tem nada a ver com beber vinho. O crente não bebe vinho. Só que é uma força de expressão usada na Bíblia, porque a embriaguez, ela traz desequilíbrio. A embriaguez tira a consciência. A embriaguez tira a noção, tira a percepção. Aí a Bíblia está dizendo: não te embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque você vai ter uma alegria, não uma alegria passageira como a do vinho, é uma alegria que vai estar no teu coração permanente. Aleluia, que é a alegria do Espírito Santo na sua vida. Obter e viver o ministério de Jesus. Sem obter e sem viver o ministério de Jesus, não se pode ser um evangelizador, não tem como evangelizar. Não tem. Porque Jesus já deixou registrado aqui, quando no seu início, dizendo qual é o seu ministério. E qual é o ministério? Para compartilhar, evangelizar, para compartilhar com o próximo. João, no capítulo de número 8, versículo de número 31 ao 36, Jesus dizia aos judeus, aqueles que criam nele, dizendo assim: se vós permanecei-vos na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, sereis meus evangelizadores. E aí diz ele: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí sempre como tem um desavisado ali no meio, que não entende nada, que não dá valor à palavra, que está ali por outros objetivos, responderam para Jesus dizendo: mas nós somos da descendência de Abraão, nós somos crentes, nós somos conhecedores da lei, estudei, fiz faculdade, conheço tudo, nós somos da descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém, como tu dizes que sereis livres? Aí Jesus disse para eles assim: em verdade vos digo, que aquele que comete pecado, é escravo do pecado. É escravo do pecado. Você quer dizer não, mas você não consegue, porque você é escravo dele, você serve o pecado. Você quer dizer não para o mundo, não consegue, porque você é servo do mundo. Você não quer desobedecer a Deus, mas você desobedece, porque você é escravo da desobediência. Você quer estar longe da prostituição, mas não consegue, porque você é escravo da prostituição. Você quer estar longe da murmuração, mas você não consegue, porque você é escravo da murmuração. Você quer estar longe da mentira, mas não consegue, porque você é escravo da mentira. É o que Jesus está dizendo. Quem comete pecado é escravo do pecado. Mas Jesus diz assim: olha, o escravo, ele não fica para sempre em casa. Ele não tem lugar, ele não tem destino, ele é arrueiro. Mas o filho sim, o filho ele tem lugar, o filho ele tem casa. Sabe por quê? Porque o pecado não domina ele. Quem domina é o Espírito Santo de Deus. E aí ele diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
eu quero dizer aqui, irmãos, nós estamos num culto de estudo, eu posso falar. Mas tem crente que ainda não foi liberto. E eu falo de crente batizado, pregador, cantor, músico, que tem atividades na igreja, mas não foi liberto. Porque a minha Bíblia diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas quem se assemelha ao pecado, não está liberto. Porque se verdadeiramente está livre, não volta mais para lá. Se verdadeiramente está livre, não volta mais para lá. Se voltou para lá, é porque não é verdade. É porque não está liberto. Mas o Espírito Santo está dizendo: o ministério de Jesus na nossa vida vai nos libertar. Então, para ter o ministério e obter o ministério de Jesus, é preciso estar liberto e livres. Como vamos compartilhar a liberdade se nós não estamos livres? Como vamos compartilhar liberdade se não estamos libertos? O Espírito de Deus está falando comigo e com você aqui essa noite. Deus quer mudar a nossa história, a história da nossa igreja. Deus quer mudar. Para haver crescimento, para haver prosperidade, é necessário, aleluia, que a palavra de Deus esteja impregnada na nossa vida, porque nós somos filhos. Filhos verdadeiramente são livres. Eu vou pular aqui, irmãos, porque a hora está chegando. Para sermos, ou para termos e obtermos o ministério de Jesus, nós precisamos ter compaixão. Sem compaixão, queridos, não há como dizer: eu tenho o ministério de Jesus. Quando eu falo em compaixão, eu estou falando em sentimento de piedade. E piedade com o sofrimento alheio, com o sofrimento do próximo. Em outras palavras, é sentir a dor do próximo. Isto é compaixão. E se você olhar bem o ministério de Jesus, você vai ver que o ministério de Jesus é um ministério de compaixão. Cada milagre que você via Jesus fazer antes, a Bíblia diz assim: e moveu-se de íntima compaixão e curou. Lá em Mateus, no capítulo 9, versículo de número 36, diz assim: e vendo as multidões, teve grande compaixão, porque andavam cansados e desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Mateus 14, 14. E Jesus saindo viu uma grande multidão e possuído, tomado de uma íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Mateus no capítulo de número 20, o versículo de número 34. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou nos seus olhos, e logo os seus olhos viram, e eles o seguiam. Lucas capítulo 7, versículo de número 3. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão e disse a ela: mulher, não chores. Obreiros e obreiras, quer ter êxito no ministério? Precisamos ter compaixão. Fique de pé, por favor. Quantas vezes descemos do altar, pastor Faustino, para orar pelos enfermos ou para as pessoas que estão sendo recebidas? Descemos aqui como? Apenas por um protocolo? Porque o obreiro, o pastor pediu que descesse? Por que as pessoas voltam, às vezes, da mesma maneira que chegaram? Porque talvez nós estamos descendo e orando apenas para cumprir um protocolo. Senhor, abençoa o nosso irmão, cura ele, batiza com o Espírito Santo, ajuda, amém. E nem bem terminou, já está subindo de volta, já está na hora de terminar o culto. Mas quando nós descemos aqui e olhamos para este irmão,
que está enfermo, sentimos a dor dele e dizemos: Jesus, eu estou sentindo a dor do meu irmão, eu tenho compaixão, cura ele, Jesus, porque o Senhor pode curar. Olhamos para a vida e diz: Jesus, olha o estado desta vida, Jesus. É uma alma que está sendo conduzida ao inferno, Jesus. Jesus, eu estou sentindo a condenação desta vida, Jesus. Liberta, Jesus. Arranca das mãos do inimigo, Jesus. Salva, Jesus! É isto que precisamos. Não de viver de rotina, porque eu sou fulano de tal, eu sou o destaque, eu sou o pastor, eu sou isto. Não, por isso que o meu compromisso é descer lá, estender a mão e deu, e tchau, vão todos, se ir com problema para casa, que se vá, não tem problema nenhum, não. Precisamos nos preocupar com aquela vida que saiu sem receber Jesus. Com aquele irmão que saiu sem receber a cura, porque nós pregamos cura, e o Jesus que nós servimos, Ele cura, Ele batiza, Ele liberta, Ele dá vida. Levante a tua mão para glorificar a Deus. Quantos podem adorar a Deus? Quantos podem adorar a Deus? Aleluia, nos preocupamos com o ministério de Jesus, um ministério transformador, um evangelho que dá vida, mas tem que começar por nós, a transformação tem que ser por nós, aleluia, e aquilo que Deus fazer na tua vida, vai fazer no teu próximo, vai fazer naquele que está do teu lado, vai fazer nos muros que te rodeiam, porque é promessa da palavra de Deus. Adore a Jesus, adore a Jesus, adore a Jesus. Adore a Jesus, Jesus, abençoa a tua igreja, Jesus, abençoa o teu povo, Senhor, abençoa os teus filhos, Jesus Cristo, que haja propósito, Senhor Jesus, de renovação de ministério aqui esta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Te adoramos, em espírito, em verdade. Te adoramos, aleluia, te adoramos. Adorem a Deus, quem sabe cantar, louva a Jesus. Rei dos reis, aleluia, e Senhor. Aleluia, qual é o propósito do teu coração, querida irmã? Te entregamos, qual é o propósito do teu coração, querido irmão? Viver. Não podemos ter um ministério rotineiro, de rotina. Não. E Senhor, aleluia, deixa Deus falar contigo. Se você está sem ouvir a voz de Deus, começa a te preocupar. Obreiro, irmão, crente que não ouve a voz de Deus, precisa se preocupar. Jesus está voltando, Jesus está voltando. E Ele quer falar contigo. Ele quer mudar a tua rotina. Aleluia, Ele quer te usar. Receba a palavra profética aqui esta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu prazer aleluia, é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Jesus. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Jesus. Deus abençoe, meus amados. Agradecemos mais uma vez a presença de todos os queridos irmãos, lideranças, carregados, diretoria, músicos, os trabalhadores na casa do Senhor. Deus abençoe ricamente. Os anúncios já foram feitos, vamos estar juntos, adorando ao Senhor, e com certeza Deus tem algo especial para trazer para esta igreja, para trazer para a nossa vida. Deus abençoe ricamente. Tem nada lá? Hoje não. Levante a sua mão comigo assim, que a bênção do Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e que todo o povo de Deus diga amém. Estamos despedidos, a paz do Senhor Jesus. Amém.